Imagine viver numa época onde errar uma prece podia ser literalmente um risco à sua existência. Um tempo que a igreja, além de cuidar da sua alma, também queria administrar sua casa, seu corpo, seu pensamento e de quebra garantir que você jamais questionasse nada disso. Bem-vindo ao admirável mundo da Inquisição, o mecanismo mais eficiente da Idade Média para manter o rebanho fiel e bem assustado. Porque diferente do que se imagina, a Inquisição não nasceu como um exército de monges sádicos com tochas na mão, não no início. Ela começa como uma ideia nobre: proteger a fé cristã da heresia, aquele perigoso vírus que faz as pessoas pensarem por conta própria. O problema é que essa proteção rapidamente se transforma numa máquina de paranoia institucionalizada, onde qualquer um podia ser denunciado, mesmo sem provas, mesmo sem lógica, mesmo sem existir. Literalmente. Sim, teve gente que foi julgada póstumamente. A lógica, zero. O medo, total. E nesse mundo onde pensar diferente já era considerado crime, a Inquisição se transforma num show jurídico bizarro, onde o acusado não conhece o acusador, onde a tortura é um método legítimo de investigação e onde, acredite ou não, confessar é muitas vezes a única forma de escapar da tortura, não da punição. Porque, spoiler, mesmo confessando, você podia ser queimado vivo. Mas com a consciência limpa, claro. E enquanto isso, reis e papas sorriam satisfeitos porque tudo isso, absolutamente tudo, era feito supostamente em nome do amor divino. Tudo começa, como quase tudo na história europeia medieval, com uma boa dose de pânico coletivo e uma pitada generosa de controle ideológico. Estamos no século XII, um período em que a Igreja Católica já não era apenas uma entidade espiritual. Era uma potência política, econômica e cultural que disputava poder com reis e imperadores. E como toda boa potência, ela precisava de um inimigo interno. E eis que surgem os hereges. Gente que, veja só, ousava ler a Bíblia por conta própria, criticar a riqueza do clero ou simplesmente fazer perguntas que deixavam os padres desconfortáveis. Um perigo, obviamente. Movimentos como o dos cátaros no sul da França ou os valdenses nos Alpes começaram a ganhar força entre camponeses e até nobres. Não porque eram revolucionários armados, mas porque diziam coisas simples, tipo: será que Jesus aprovaria essa ostentação toda da igreja? Uma dúvida que, convenhamos, continua válida até hoje. A resposta da igreja foi tudo menos sutil. Em 1184, o Papa Lúcio III emite um decreto chamado Ad Abolendam, que basicamente dizia: heresia não é só pecado, é crime, e crime precisa de investigação. Ou seja, era o nascimento oficial da Inquisição, mesmo que o nome ainda não estivesse na placa da porta. O curioso é que nesse começo, a repressão ainda era feita pelos bispos locais. Mas aí veio o século XIII e com ele a constatação de que os bispos não estavam sendo eficientes o bastante na caçada. Muitos se recusavam a usar violência contra fiéis, por mais hereges que fossem. Que frustração, não é mesmo? Foi então que o papado decidiu terceirizar o serviço para quem não tinha esse tipo de escrúpulo: os dominicanos. Monges recém-criados, treinados em lógica e retórica, fanáticos na defesa da ortodoxia e com uma fé inabalável na ideia de que salvar a alma das pessoas justificava absolutamente qualquer meio, inclusive a tortura. Os dominicanos logo ganham um apelido carinhoso de Cães do Senhor, um trocadilho com o nome latino da ordem, Domini Canis. E assim nasce a Inquisição como força oficial centralizada e com licença moral e papal para transformar a dúvida em delito. Porque afinal, se você começa questionando a missa, onde é que isso vai parar? No caos, no inferno, ou pior, no livre pensamento. Agora que a Inquisição tinha seus funcionários de confiança, faltava o essencial: um manual prático de como transformar fé em medo. E ninguém fazia isso melhor do que os dominicanos, que criaram um sistema inquisitorial tão bem organizado que até burocratas modernos sentiriam inveja. Tudo começava com um aviso público. Os inquisidores chegavam à cidade e davam um prazo de graça para que hereges se apresentassem voluntariamente. Sim, você podia se entregar espontaneamente. E não, isso não significava que escaparia ileso. Era só uma chance de apanhar menos. Quem não se entregasse era caçado. E bastava uma denúncia, anônima, claro, para que você fosse chamado a depor. Podia ser inveja, vingança ou só um mal-entendido idiota, não importava. O importante era que o acusado nem sequer tinha o direito de saber quem o denunciou. Um verdadeiro show de transparência. Os interrogatórios eram uma aula de retórica forçada. Os inquisidores perguntavam, anotavam e cruzavam depoimentos com outros suspeitos,
que muitas vezes já estavam sendo torturados em outra sala. A tortura, aliás, era permitida, mas com uma regra: não podia causar mutilação permanente nem derramar sangue. Então eles usavam técnicas como a roda, o cavalete ou o afogamento simulado. Tudo muito sutil. O objetivo não era punir, era fazer você confessar. Porque uma confissão, mesmo arrancada aos berros, era juridicamente válida. E sabe o mais irônico? Confessar te salvava de ser executado como herege. Você virava um penitente. Claro que podia ser condenado à prisão perpétua, ao confisco dos bens, ao uso eterno de roupas humilhantes, mas pelo menos você não pegava fogo. Em teoria. Porque alguns confessos, dependendo do nível de heresias, ainda eram entregues às autoridades civis, que, por pura coincidência, os executavam. A Inquisição, veja bem, não matava ninguém. Ela apenas entregava os casos com uma recomendação piedosa: se possível, não mate. Funcionava? Não. Mas a consciência da igreja ficava limpa, quase tanto quanto as ruas depois de uma boa queima. Se o tribunal inquisitorial era o palco da humilhação íntima, o auto de fé era o espetáculo de horror coletivo. Um evento cuidadosamente montado para lembrar a todos que pensar diferente podia acabar em cinzas. Literalmente. Depois de semanas, às vezes meses, de interrogatórios e confissões, os condenados eram levados às penas finais. E não era uma coisa discreta. Pelo contrário, o auto de fé era público, solene, e geralmente acontecia em grandes praças, diante da igreja principal, com presença de autoridades civis, clérigos e, claro, a população inteira convocada para assistir. Era o circo medieval travestido de cerimônia sagrada. Os condenados desfilavam em fila, vestindo o famoso San Benito, uma túnica pintada com cruzes, chamas e até imagens do diabo, dependendo da gravidade das heresias. E como desgraça pouca é bobagem, muitos também usavam um chapéu pontudo, o coroço, como cereja do constrangimento. Porque antes de morrer queimado, o mínimo que o herege precisava sentir era vergonha. O momento da leitura das sentenças era tratado como liturgia. Pregações, cantos, bênçãos e finalmente a lista de punições: penitência pública, prisão perpétua, açoites ou, para os mais teimosos, a relaxação ao braço secular, um nome pomposo para dizer: entregue às autoridades civis para execução. A igreja, claro, sempre fazia questão de repetir que ela mesma não executava ninguém. Apenas indicava gentilmente quem deveria ser queimado vivo. E os governantes, sempre prontos a mostrar serviço, cumpriam a tarefa com entusiasmo, organizando as fogueiras logo após a cerimônia. Em alguns casos, nem esperavam o sol se pôr. E havia regras, veja só. Os hereges impenitentes, ou seja, aqueles que se recusavam a confessar até o fim, eram queimados vivos. Já os que confessavam no último segundo, bem, esses eram estrangulados antes da fogueira. Um alívio tremendo, como você pode imaginar. O público assistia a tudo com uma mistura de pavor, devoção e entretenimento. Crianças subiam nos ombros dos pais, vendedores ambulantes faziam a festa, e no fim, todo mundo voltava para casa com a fé um pouquinho mais cega e os medos muito mais vivos. E no fim, a Inquisição foi isso. Séculos de medo, silêncio forçado, gente pegando fogo por pensar demais. Tudo, claro, em nome do amor divino. Felizmente, hoje você pode questionar as coisas e, no máximo, levar um comentário passivo-agressivo. Então aproveita essa liberdade. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com quem acha que a Idade Média era só castelo e banquete. Até a próxima e cuidado com o que você anda pensando por aí. Nunca se sabe.